hoje é um dia muito importante, um dia que a gente vai ficar de olho, sabe onde, Cris? Lá nos Estados Unidos. Pois é, hoje é o dia do primeiro debate nas eleições americanas. Estão programados 3 debates. É o primeiro enfrentamento direto entre Joe Biden e Donald Trump, atual presidente americano. E a gente vai bater um papo aqui sobre isso. Está em contato conosco um especialista em relações internacionais, especialista em assuntos internacionais, o professor Furriela. Oi, professor, boa noite, seja bem-vindo novamente aqui ao Bastidores do Poder. E aí, hein? O clima vai esquentar hoje à noite ou pode ser um debate mais morno? Qual a aposta do senhor? Boa tarde. O Joe Biden ele tem um perfil mais morno, menos combativo, tanto é que um dos motivos para que ele escolhesse a sua vice foi justamente o dela ter exatamente esse perfil mais combativo, né? Com relação a Donald Trump, há necessidade de que o embate seja um pouco mais quente, né, para que o Partido Democrata tenha aí mais chances de conseguir aí novamente, né, o poder, já que Donald Trump representa o Partido Republicano, né, e tem aí chances efetivas de uma reeleição. Mas o Joe Biden ele tem um perfil um pouco mais conciliador, então não sei se ele vai fugir muito disso. O que eu acredito é que ele vai tentar trazer perguntas ou colocações para colocar o Donald Trump em algum tipo de saia justa, alguma situação mais desconfortável. Agora, no caso do Donald Trump, é o oposto, né? No caso dele, efetivamente, por conta do seu perfil, seu estilo e a forma como ele conseguiu ser eleito na eleição passada, vão fazer com que ele traga um perfil mais combativo, tentando mostrar, inclusive, que Joe Biden tem um perfil inseguro, né, menos assertivo. Então, a gente vai ter um debate extremamente interessante nesta noite. E o que muda para esse debate, professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais conosco aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde para o senhor, né, inicialmente. Boa tarde. O que muda nesse debate, né, até porque nós temos... a gente tem eleições, né, rolando aqui no Brasil, né, e são eleições diferentes, e da mesma forma nos Estados Unidos, né, nós temos uma situação muito atípica, né, por causa da pandemia. O senhor citou ali um pouco do perfil dos dois candidatos. E a gente está numa reta final, aí, último mês antes das eleições americanas. O que essa situação difere de outros momentos, né, das campanhas eleitorais americanas, e como isso vai influenciar na discussão entre os dois candidatos nesse debate de hoje à noite, hein? Nós temos uma eleição que vai ser, né, vai ter a campanha à distância, né, o corpo a corpo vai ser muito reduzido. O Donald Trump tem tentado manter esse corpo a corpo, né, a presença de pessoas ao seu redor durante a campanha. Joe Biden é completamente o oposto, né? Inclusive, a gente verificou isso até no lançamento da candidatura, né, a confirmação da candidatura dos dois. Então, você já tem uma mudança durante, né, no transcurso da campanha. E nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, é permitida a votação à distância, que tem sido também um dos focos do debate, que é a votação pelo correio, né? Você recebe a cédula, né, até porque a organização das eleições lá é pelos estados, mesmo no caso de uma eleição nacional majoritária, no caso da eleição para presidente da República, cada estado tem a sua variação, muito diferente do Brasil, onde há uma uniformidade, a legislação é nacional e votação à distância de nenhum tipo é admissível. Então, há necessidade do comparecimento no local onde o eleitor tem o seu domicílio eleitoral. Então, lá a votação também vai ser à distância. Com certeza, por conta da pandemia, haverá uma opção maciça pela votação pelo correio, que era muito residual em eleições anteriores, né? Os eleitores até tinham essa opção na maior parte dos estados americanos, mas não faziam essa opção. Com certeza, agora, para manter o distanciamento, para que o eleitor, né, fique mais confortável nos seus receios sanitários, né, a utilização da votação pelo correio vai ser muito forte. Então, você vai ter na campanha o distanciamento e também na eleição. Então, com certeza, nós poderemos ter uma influência, uma eleição diferente
não somente na execução, como eu estou mencionando, mas há uma chance de ter um reflexo nos seus resultados. E com uma sinalização, né, professor, de Donald Trump, que caso derrotado, vá contestar esse resultado. Ele já deu todos os indicativos de que não vai aceitar, já propondo o chamado terceiro turno, que aliás está virando moda, não só lá nos Estados Unidos, como isso também já aconteceu aqui no Brasil. Há margem para esse tipo de contestação na avaliação do senhor? Eu acredito que não, né? Nós tivemos períodos de grandes embates nos Estados Unidos, inclusive com discussão perante a justiça local, né, por conta do tipo de eleição americana, né? Pouca gente menciona, mas ela é indireta. Na verdade, quem elege o presidente da República é o colégio eleitoral, que é dividido pelos estados, né, num percentual próximo aí à representação populacional. Nós tivemos, por exemplo, o caso do Bush Filho, onde ele foi eleito pelo colégio eleitoral, né, com mais votos, né, obviamente se teve mais votos ganhou, mas na votação direta da população ele perderia. Então muitos discutem depois na justiça essa situação, mas como o sistema eleitoral americano é esse, né, há décadas, perto de 200 anos, né, com poucas variações de lá para cá, então, o que acontece? É algo consolidado, inclusive, na justiça. E a votação pelo correio, também o que você pode discutir, né, são algumas fraudes, o que tem sido verificado nas eleições anteriores, um volume de votos pelo correio muito pequeno, né, obviamente, difícil da gente mensurar, mas a quantidade de votos efetivamente fraudados foi extremamente pequena. Então, não vejo muito como discutir. Vai discutir um sistema eleitoral que admite votação pelo correio, né? Isso é aceito, né? Não tem muito como discutir. Vai discutir votos que possam ter sido fraudados? Pode até discutir, mas se tradicionalmente o percentual de fraudes encontradas nesse sistema é tão pequeno, então acredito também que não vai ser aí algo, né, que a gente consiga trazer uma reversão. Acho improvável uma reversão nesse tipo de situação, né? Há uma segurança por parte do sistema eleitoral em relação aos votos pelo correio, que a gente vai ter um volume muito maior esse ano, mas não uma novidade, já que votação pelo correio é admitida. E esse tipo de contestação é estranho, né, professor? Porque a gente em relação a outros temas que a gente acompanha da sociedade americana, a sociedade americana é muito refratária, né, a esse tipo de situação. Pontos relacionados a tradições e que estão instituídos na Constituição são muito respeitados dentro do país, né? E isso não é muito levado em conta pela população, né? É verdade, até porque você tem uma solidez de instituições. Você mencionou a Constituição, uma Constituição de mais de 200 anos, que foi emendada pouquíssimas vezes, né? E, aliás, é uma Constituição de princípios, né? É um pouco diferente da nossa. Nossa Constituição é extensa, né, uma quantidade de artigos e dispositivos muito maior. Não estou nem fazendo crítica a um sistema ou ao outro, até porque são países completamente diferentes e com processos históricos distintos. Né? A nossa Constituição de 88, ela surgiu após o final da ditadura militar e, com certeza, havia ali uma necessidade de uma maior consolidação de direitos, né, no dispositivo constitucional. E nós somos um país de sistema legal, de sistema jurídico, onde a lei, a normatização pelo Congresso Nacional é a determinante, e não um sistema legal como nos Estados Unidos, onde a construção do direito é um processo que basicamente está nas decisões judiciais. Então não dá para a gente comparar, mas de qualquer forma, há uma consolidação institucional nos Estados Unidos de décadas. Então, são questões muito difíceis, concordo contigo, de discutir. Agora, se forem encontradas grandes quantidades de fraudes, né, por conta, obviamente, da pandemia, né, uma participação muito maior, mas muito maior mesmo, de eleitores optando pela votação pelo correio, se isso efetivamente se concretizar, cabe, obviamente, uma discussão, pode trazer uma reversão no resultado, né? Mas não é aquilo que a gente visualiza em algo já tão consolidado, tão construído.
O senhor estava falando das diferenças entre nós e os Estados Unidos, né, professor? Uhum. No final de semana, falamos muito aí sobre as declarações de imposto de renda ou a ausência delas da parte do Donald Trump, né? E a dúvida que me bateu foi, mas e aí? Não tem como a gente tem aqui uma cobrança de prestação de contas, a justiça eleitoral? Simplesmente não há esse tipo de estrutura nos Estados Unidos, né, professor? Esse debate, eu queria que o senhor explicasse para a gente esse funcionamento e queria também que o senhor já comentasse para a gente essa questão do imposto de renda. Se isso, de certo modo, ajuda a influenciar aquele eleitor, não o fiel ao Donald Trump, mas o que ainda está tendendo para um lado ou para o outro. Há, obviamente, uma cobrança de regularidade em todos os sentidos, né? Nos Estados Unidos, até em relação a imposto de renda, eles até, inclusive, são muito mais rigorosos do que no Brasil, né? Você tem aí várias personalidades até que já cumpriram pena, foram reclusas, tiveram reclusas presas efetivamente por conta de dever imposto de renda, né? Então, há sim uma cobrança nos Estados Unidos. O ponto, né, é que não é na justiça eleitoral. A justiça eleitoral brasileira ela é muito bem construída, muito séria, né? Ela é uma das mais respeitadas do mundo, muito completa, não é? E isso faz com que muitas dessas questões sejam levadas para esse âmbito de discussão. Agora, no caso dos Estados Unidos, não é que não são cobradas dos candidatos regularidades das mais variadas, como do imposto de renda. Também é cobrado, só que em instâncias próprias, né? Então, eu acho que é um pouco diferente a forma como isso é feito, né? No caso do Brasil, nós conseguimos construir uma justiça eleitoral muito, muito bem feita, muito completa, e que traz para nós sempre muita seriedade no processo eleitoral, né? O processo eleitoral brasileiro, você não ouve falar de fraudes representativas, geralmente elas são pontuais e corrigidas, né? No caso dos Estados Unidos, você tem obviamente, né, a discussão das questões que envolvem os candidatos, da sua regularidade nos âmbitos próprios, né? Então, a Receita Federal Americana é que tem cobrado essas declarações de imposto de renda e não propriamente a Justiça Eleitoral, né? Então, é um pouco diferente a forma como é abordada. Agora, a influência sobre o eleitor, né, sobre a influência, eu não acredito que seja algo importante, né? Donald Trump vai ter que apresentar suas justificativas, com certeza vai ter, em relação a isso, e há uma cobrança no âmbito próprio, né, dessa regularidade fiscal. Eu não acredito em influência nesse momento, até porque o eleitor, o cidadão americano, sabe que, caso seja verdadeira essa informação, né, isso ainda vai ser discutido, a gente ainda não tem como afirmar, vai haver um tipo de penalização, ele vai ser responsabilizado pelas suas obrigações, mesmo que seja eleito, né, mesmo sendo eleito, se ele tiver obrigações a cumprir, né, que o levem aí a ter que compor, aí a ter que recolher impostos que ele não pagou, ou qualquer outro tipo, né, de penalidade, isso vai acontecer independentemente do resultado da eleição. E isso não necessariamente demonstra, né, que esse candidato ou outro, né, tem um comportamento irregular ou ilícito. Então, eu não acredito que esse fato seja influenciador. O que eu acredito para os eleitores nesse momento são fatos concretos que demonstrem a postura ou as decisões que cada candidato vai tomar. Em alguns aspectos, inclusive até engraçado, eles parecem tão diferentes, mas não são. O Joe Biden, ele tem aspectos ou posturas também relacionadas ao conservadorismo, o que fez com que ele tirasse votos do Trump em certos redutos eleitorais, onde o Trump havia sido eleito anteriormente. Olha só, isso é bem interessante. Por enquanto, as pesquisas estão apontando aí uma liderança de Biden com 53%, Trump estaria na margem dos 43%. Num momento pós-primeiro debate, esses percentuais, eles devem oscilar muito? Hoje a gente vai observar como primeiro debate, né? O ponto mesmo aí que eu acho principal não é tanto a postura do Trump, nós já conhecemos. Uhum. Ele é um candidato que não muda, né, a sua forma de agir. Que não vai a crítica nem elogio, mas sim a previsibilidade de como, né, para arriscar aquilo que fez com que ele fosse eleito. Inclusive, a gente verifica pelas suas atitudes últimas que ele tenta reconquistar justamente
esses eleitores que ele perdeu. O caso do Joe Biden é que a equipe, né, que o preparou, e às vezes a gente acha que são 2 ou 3 pessoas, né, o candidato tira um pouco da cabeça dele como vai agir. Não é muito assim, não. No caso dos Estados Unidos, eles ouvem muito marqueteiros, conselheiros, é muito estruturado uma campanha eleitoral, no Brasil também, obviamente, mas acredito que nos Estados Unidos até mais do que aqui. Né? Aqui, o candidato é muito mais espontâneo. No caso dos Estados Unidos, eles são muito mais orientados. Né? Repito novamente, não é crítica nem elogio, é a gente fazer um pouquinho de diferença, né, de como age em cada país, como agem os candidatos. A gente vai ter que observar muito mais ele do que o Trump. Né? Se ele vai combater o Trump, eu acredito que ele não vá, eu acredito que ele vai fazer um pouco mais de perguntas que coloquem Donald Trump numa situação difícil de responder, né, mas com moderação, né, geralmente a forma como ele age. E essa moderação, ou nessa moderação, Joe Biden, na minha opinião, se ele quer efetivamente ter mais chances, ele não pode misturar isso com insegurança. Se aos eleitores transparecer que isso é insegurança, né, e não é propriamente, ou não pode ser, aí ele vai começar a perder um pouco dos votos. Eu acho que o Trump vai querer tentar mostrar que ele é assertivo, ele é direto, ele é um presidente de atitudes, e Joe Biden pode ser um pouco relutante. Não estou dizendo que nem que seja, mas eu acho que eles vão tentar construir um pouco por aí o seu embate no dia de hoje. E também testar. Como é primeiro debate, também eles vão visualizar um pouquinho como cada um vai. E aí no transcurso, né, do processo eleitoral, ou no transcurso da campanha, melhor dizendo, como a gente ainda vai ter outros debates, dependendo de como eles forem interpretados agora, é que a gente vai ver uma mudança de atitudes no futuro. Mas a reação... não demonstração de insegurança do Joe Biden é que eu acho que é o seu calcanhar de Aquiles no dia de hoje. E a reação dos eleitores nas redes sociais e internet, né, professor? Até porque hoje essa situação, esse ambiente é preponderante, a gente já observa isso já há alguns anos, né? Um movimento mundial, e eu acho que vai ser um tempero a mais na cabeça dos marqueteiros, como o senhor falou, né? Porque a reação ali é instantânea, né? Uma reação no TikTok, quem sabe, hein? Que Trump tanto não gosta. Sem dúvida, a gente vai ter das redes sociais, né, muito utilizadas por todos os candidatos, né? O WhatsApp é bem menos do que no Brasil. O americano não tem tanto hábito de debater no WhatsApp. Não estou dizendo aí se notícias fakes circulam ou não. Elas circulam mesmo, né? A gente sabe pelo mundo afora. É um desafio, inclusive para as legislações, né? Elas precisam ser modernizadas e para a justiça. É um desafio mesmo que existe, né? De qualquer forma, Facebook, Twitter, né? Todos esses meios aí vão ser grandes termômetros nesse momento. E ambos os candidatos, eles têm uma rede de apoiadores e também uma rede de marqueteiros que vão ficar atentos, principalmente no dia de hoje, não tanto em tentar responder a essas reações, mas eu acho que mais em usar como termômetro. Eu acho que hoje, né, nós temos, como eu havia dito, também uma forma das equipes dos candidatos identificarem propriamente onde vai cada um deles. Né? Então, no primeiro debate americano, isso já em eleições passadas a gente identificou, serve muito mais para entender o processo, entender o caminho das campanhas. Eu acho que vai ser um pouquinho o que a gente vai ver hoje. Né? Vão verificar se estão falando que o Trump está sendo muito radical, né? Vão falar um pouco se o Joe Biden está sendo muito inseguro. Eu acho que um pouco por aí é que eles vão identificar. Né? Se eles acharem que a postura, os marqueteiros, as equipes, né, todas acharem que a condução está num caminho aí importante ou bem visto pelos eleitores, eles vão manter uma linha. Senão agora é um momento de correção de rota. A conferir. A gente conversou com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Muito obrigada, professor. Depois a gente faz aí o debate sobre o debate em si. Boa noite para o senhor. Bom debate, então, para a gente mais tarde. Combinado. Tchau, tchau.